Meus irmãos, abram suas Bíblias, Epístola de 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler os primeiros versículos. É uma leitura extensa, os 18 primeiros versículos. Se você não puder ficar em pé, fique assentado mesmo. Não tem problema não, mas acompanhe a leitura que será efetuada nesta hora. A melhor parte do culto, irmãos, é a ministração da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos alimenta, não que os louvores não sejam, mas é a palavra que nos alimenta. Os louvores, eles preparam a nossa alma, o nosso espírito, para nós recebermos a palavra. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos na casa de Deus, para ouvir a sua voz. E Ele fala através da sua palavra. Ele fala através do seu Espírito Santo. Então, você que está no seu banco, você que veio à casa do Senhor, aproveite este momento. Este é um momento sublime. É o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. Epístola de Pedro, então, 2 Pedro, capítulo 3, nos diz assim: Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que, desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio, mas, pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns considerem demorada, ou tardia, como é em outras versões, né? Mas ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Versículo 11. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Guarda esta pergunta. Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que fazem todas as suas cartas falando acerca dessas coisas,
nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Versículo 18, que é o nosso versículo-chave. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Podeis assentar, irmãos. Um texto tanto quanto longo, mas de suma importância. O apóstolo Pedro aqui, ele escreve a sua segunda epístola, a sua segunda carta. E eu quero falar aqui então nesta noite, irmãos, sobre o tema crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. E baseado aqui no versículo-chave, no versículo 18, que Pedro ele menciona, ele enfatiza aqui para que aqueles crentes crescessem na graça e no conhecimento. É um versículo muito conhecido da igreja. Mas o que é crescer na graça? O que é crescer no conhecimento? Por que Pedro não disse crescei no conhecimento e na graça? Então, irmãos, nós vamos aqui minuciar aqui esse texto para nós entendermos um estudo bíblico, estudo de quarta-feira, para nós entendermos o que Pedro quis dizer, o que é crescer na graça e crescer no conhecimento. Bom, eu vou fazer aqui uma breve introdução, falando um pouco do contexto histórico para nós compreendermos, tá? O contexto, a situação daqueles crentes, em que ano Pedro escreveu, o que estava acontecendo, quem era o imperador. Então vamos lá. Bom, as duas epístolas de Pedro, tanto a primeira como a segunda, né? E bem como as epístolas aos Hebreus e também a de Tiago, primeira e segunda, terceira João e Judas, elas são consideradas epístolas gerais. Lembra, irmã Nelly, nós estudamos recentemente as epístolas gerais ou católicas, né? Católicas aqui no sentido de universais, porque elas foram então escritas para a igreja. É verdade que algumas delas, né? Elas foram escritas e endereçadas a indivíduos, mas de forma geral, então todas essas epístolas que eu mencionei aqui, elas são classificadas na grade de teologia como epístolas gerais. E Pedro, então, ele escreveu a sua primeira carta, falando um pouquinho aqui da primeira carta, tá, irmãos? A primeira carta, ele escreveu por volta do ano 60 ao 63, e quem estava no poder, quem estava no império, no poder, era Nero. Nero, ele exerceu então o seu governo de 54 até o ano de 68. E Pedro aqui, ele inicia a sua primeira carta escrevendo aos estrangeiros dispersos. Quem eram esses estrangeiros dispersos? Eram os gentios que estavam pela Ásia Menor, na região da Bitínia, Capadócia, e eles estavam por aquelas regiões, hoje atual Turquia, né? E eles estavam dispersos naquelas regiões, na Ásia Menor. E
muito provavelmente a igreja era composta de mais gentios do que judeus, né? E Pedro escreve a esses irmãos com o intuito de dar uma injeção de ânimo neles, porque eles estavam começando a sofrer ali perseguições, mas não por parte do governo. Essa perseguição era mais ocasionada pela sociedade, pela própria cultura pagã. Então Pedro ele escreve essa carta porque esses crentes estavam começando a sofrer intensa oposição e como cristãos, Pedro diz para eles que eles deveriam seguir o exemplo de Cristo, sofrendo inocentemente e honradamente. Nessa primeira carta, podemos aqui resumir o seu título: Sofrimento com Esperança e Santidade. Já no capítulo 2, e verso 12, Pedro diz que, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores. Então, aqueles crentes estavam sendo acusados, irmãos, de malfeitores. E Pedro ele escreve para que quando eles fossem acusados, que eles observassem as boas obras que aqueles cristãos estavam praticando, para que aqueles pagãos vissem o testemunho deles. Não é? Que embora eles estivessem sofrendo, né, aquela perseguição, aquelas difamações, aqueles ódios, não eram para eles revidarem, não é? Não eram para eles entrarem em confronto, não é? Mas que eles permanecessem na posição a qual eles foram chamados, servos de Cristo, servos de Jesus, né? Com olhar, com alvo, com objetivo de fazer boas obras. Então Pedro ele escreve essa primeira carta, dando essa orientação e já no capítulo 4, verso 12, ele diz: não estranheis essa provação, porque como se algo estranho, né, esteja acontecendo. Isso faz parte, né, daquele que serve a Cristo, daquele que tem uma postura diferente à postura da sociedade pagã. Então, Pedro escreve: não estranheis essa provação. E os cristãos aqui, irmãos, é bom deixar claro que eles não estavam sofrendo martírio, eles não estavam sofrendo, né, não estavam sendo encarcerados, né, aprisionados, não. Mas eles estavam somente sofrendo essas difamações, né? E por falar em perseguição, a igreja, então, a partir de Nero foi o que deu o start, né, para o início da perseguição dos imperadores. E essa perseguição que Nero, e foi logo após o incêndio de Roma. O incêndio de Roma aconteceu no ano de 64. Pedro escreve essa primeira carta no ano, como falei aqui, do ano 60, né, ao 63. E Nero, então, o incêndio de Roma acontece no ano 64. Nero acusa os cristãos, tá? Os cristãos
como os que provocaram o incêndio em Roma, tá? E então, a partir daí, irmãos, os cristãos foram perseguidos, foram encarcerados, né? Eles foram jogados às feras, e os irmãos conhecem a história, né? Eles foram caçados como feras pelas cavernas, tá? Eles eram vestidos de peles para serem jogados aos animais, para que os animais ficassem mais ferozes ainda e atacassem eles mais rapidamente, né? Com crueldade. E então, esta perseguição do império, ela estende-se até o ano de 313. Então, veja, nós estamos no ano de 264 e essa perseguição ela estende-se até quando Constantino subiu ao trono no ano de 313. Quando Constantino sobe ao trono em 313, ele promulga um édito, o Édito de Milão, dando liberdade religiosa ao povo. Então, qualquer um poderia exercer a sua religião, né? E ali, então, Constantino fez cessar a perseguição contra os cristãos. E quase 80 anos depois, né, uns 70 anos aproximadamente depois, Dionísio, não lembro agora se foi Dionísio, que quando ele sobe ao trono, então ele faz do cristianismo a religião oficial do Estado romano, então, né, do Império Romano. O cristianismo ele foi, então, considerado como religião oficial no Édito de... Agora eu não lembro se foi Dionísio, acho que estou enganado, mas foi no ano de 381, também se eu não estou enganado, que foi considerado, então, o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Bom, mas voltando então aqui ao ano de 64, Pedro então ele escreve, aqui estamos, a perseguição ainda estava vindo de fora da igreja, tá? Da própria sociedade, da cultura pagã. Então esses pagãos acusavam os cristãos, eles acusavam os cristãos de não participarem do culto ao imperador e tal, né, dos deuses deles, e eles eram difamados, eles eram odiados. Tá? Nós temos aqui na primeira carta a saudação de Pedro, no primeiro capítulo, ali no versículo 1 e 2, aí chamados à salvação como forasteiros, vivendo como forasteiros espirituais, né? Como pessoas que têm a sua pátria não aqui neste mundo, né? Mas, claro, dupla cidadania, mas aqui Pedro estava falando como forasteiros, a cidadania do crente, né? Cidadania celestial, para dar glória em um mundo hostil. E capítulo 4, ele trata da perseverança, então, no sofrimento, e a partir do capítulo 5, suas palavras finais, suas considerações finais, né? Aí ele escreve, irmãos, depois de 3 a 4 anos, a segunda carta. Aí já aconteceu o incêndio de Roma, né? Nero já acusou os cristãos, a perseguição agora está mais intensa, que é por parte agora do império. E Pedro escreve essa segunda carta, irmãos, tá? Para chamar a atenção agora sobre o que estava acontecendo dentro da igreja. Então, a ameaça
No sentido da primeira carta, a ameaça vinha externamente. Agora, na segunda carta, a ameaça vem de dentro da igreja, internamente. Falsos mestres, falsos professores. E ele escreve aqui para que os crentes, os cristãos, né, não viessem a se desviar por causa desses falsos profetas. Então, ele tinha aqui nessa segunda carta o objetivo de fazer com que eles crescessem em conhecimento para combater as falsas doutrinas. O propósito de Pedro aqui, irmãos, era, primeiro, encorajar os crentes a buscarem diligentemente um caráter piedoso e em um conhecimento verdadeiro de Cristo. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, denunciar as atividades perigosamente enganadoras de falsos profetas e professores entre as igrejas da Ásia Menor, que estavam então minando a verdade original da mensagem de Cristo. Então, esses dois aqui eram os propósitos, né? 2 propósitos que Pedro escreveu para aqueles irmãos ali. Né? Os destinatários são os mesmos, irmãos, tá? Só que agora, 3, 4 anos mais tarde, aproximadamente mais tarde. Né? E Pedro, ele descreve, então, cuidadosamente os falsos mestres sobre 4 aspectos, tá? 2 Pedro, vamos abrir em 2 Pedro, ou coloca ali para nós ali, Lucas, no telão. 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 ao 3. Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. E a versão aqui é Almeida 21. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2. E muitos seguirão a sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. 3. Movidos pela ganância, também vos explorarão com suas artimanhas. Sua condenação desde há muito tempo não tarda, e a sua destruição não está inerte. Então vejam bem, irmãos. Tá? Obrigado, irmão. É Teodósio. Tá? O irmão fez a pesquisa ali. Então, Teodósio, foi o imperador Teodósio, de 380, através do Edito de Tessalônica, né, que declarou, então, a religião oficial do Império Romano. Obrigado, meu irmão. Então, queridos, voltando aqui, 2 Pedro 2, 1 ao 3, Pedro aqui, ele lista, né, cuidadosamente aqui essas quatro características destes falsos mestres. Então ele trata aqui o método. Qual que era o método que eles utilizavam? Hein? Que diz aí? Eles falavam, aqui no primeiro versículo, né, Pedro fala, as ocultas. Então não era assim algo aberto. Não era assim algo que eles estavam... Não, eles estavam disseminando. Né? Como disse Jesus naquela parábola, né, do campo, né, que vem o inimigo à noite, né, e semeia ali o quê? O joio. Oi? O joio. Né? Ele está ali semeando. Então, esses falsos profetas, esses falsos mestres, eles estavam fazendo dessa forma. Né? Eles estavam ludibriando, né, essas pessoas, esses cristãos, as ocultas, as escondidas, fazendo cultos particulares, clandestinos, nos lares. Né?
E aproveitando, então, para semear aí essas falsas doutrinas. E aí, irmãos, aquela história, né? Aquele que não conhece a palavra de Deus, ele vai ser facilmente enganado, porque eles têm lábias, né? Eles convencem, né? E se a pessoa não tem o conhecimento da palavra de Deus, facilmente ela vai ser uma presa destas pessoas, destes falsos mestres, infelizmente. Então, por isso, a importância de nós estarmos aqui aprendendo a palavra de Deus, a importância de nós frequentarmos a escola bíblica dominical. Eu falei, eu falo e continuo falando até Jesus voltar, que é inadmissível, irmãos, o crente não ser aluno da escola bíblica dominical. É inadmissível, irmãos, pessoas que não vêm e não frequentam a escola bíblica dominical. É claro, né, que tem aquelas, né, que têm problemas de saúde, trabalham, né, irmãos? Então, mas eu estou falando daquelas pessoas que podem estar aqui, têm saúde, né, podem estar aqui, têm tempo, não trabalham aos domingos, né, mas não estão, nunca estão, né? Mas, enfim, então, deixo de aprender a palavra de Deus, deixo de conhecer a palavra do Senhor, deixo de aprender mais do Senhor. E quando, então, se depara com um falso professor, falso mestre, né? Eles têm o poder, né? Como fala, de ludibriar, né, de persuasão, isso é a palavra que estava me faltando aqui, né, de persuadir, né, as pessoas, e elas vão falando e a pessoa vai ficando sem argumento. Né? Vai ficando sem argumento. Por quê, irmãos? Porque falta o conhecimento da palavra de Deus. Né? Então, Pedro estava falando aqui, nessa segunda carta, na primeira ele deu uma injeção de ânimo para que aqueles crentes lá, né, não desanimassem, não considerassem, né, a aprovação, o sofrimento como algo esquisito, algo estranho. E agora, nessa segunda carta aqui, eles precisavam ter conhecimento, gnosis, do grego, saber. Eles precisavam saber quem era Cristo. Eles precisavam saber que Cristo veio encarnado, né? Se encarnou, se fez homem. Eles precisavam saber que Cristo morreu, ressuscitou, que subiu aos céus. Eles precisavam saber que Jesus Cristo vai voltar. Então, conhecimento gnosis. E esses falsos mestres estavam ignorando isso. Jesus como Filho de Deus. Né? Bom, então, meus irmãos, os métodos destes falsos mestres eram esses. Persuadir, né? Assim, de grupinhos. Né? E quantas pessoas que se desviam saem da igreja, né? Levadas por esses ventos de doutrinas aí fora que está assim. Né? Então, a Bíblia nos alerta, irmãos, tá? Contra os falsos mestres. Esses eram métodos. A mensagem, tá? Qual que era a mensagem deles? Negavam a Cristo que os resgatou. Olha o versículo 2, o versículo 1. Então, as ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. Não é? Então, pessoas que uma vez experimentaram a salvação, né? Cantaram no coral, tocaram algum instrumento na casa do Senhor, mas daí, começaram a interpretar a Bíblia de forma diferente. Né? Eu não concordo mais com isso, vou abrir minha igreja e tal. E é isso que acontece, irmãos. Né?
Então, eles negavam a Cristo que os resgatou. E qual que era o motivo disso? A Bíblia diz. Pedro diz, verso 3, movidos pela ganância. Né? Pela ganância. Né, irmãos? Pelo dinheiro. Né? Então, irmãos, quantos que estão aí cobrando para pregar a palavra de Deus? Quantos que estão cobrando aí para virem louvar o Senhor aqui, na casa do Senhor? Né? Não digo dar uma oferta, pagar as despesas, né? Se o pregador vem de muito longe e tal, mas agora fazer preço para vir pregar, irmãos, é o que está acontecendo. Então são sinais, irmãos, que Cristo está voltando, que Cristo está prestes a voltar, irmãos. Né? Essa expressão voltando no gerúndio, assim, né? Até alguns podem dizer, mas voltando quer dizer que parece que nunca vem, mas Cristo vem. É a promessa dele. E a qualquer momento ele vem. E nós precisamos estar atentos a estes sinais. Então, Pedro trata dos métodos, Pedro trata da mensagem que eles pregavam, negando o Senhor que os resgatou. O motivo deles era a ganância, mas o fim deles vem também. Pedro diz aqui, e sua destruição não está inerte. Não vai ficar por isso mesmo. A Bíblia é bem categórica em falar, né? Em advertir tudo que o homem semear, isto também ceifará. Né? E o que nós estamos semeando? Bom, Pedro então incentiva-os a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Conhecimento aqui, irmãos, a palavra conhecimento no verso 18 é gnosis, é saber. Mas é interessante, irmãos, que no início da carta, Pedro ele utiliza uma outra palavra para saber. Ele usa a palavra conhecimento pleno. Ele dá um adjetivo para esse termo conhecimento. Ele coloca o conhecimento pleno. Ele usa uma outra palavra grega aqui. Eu já vou falar para os irmãos. Então, Pedro não disse para crescer no conhecimento antes da graça. Ele sabia que somente quem cresce primeiro na graça é capaz de crescer corretamente no conhecimento. Não é? A graça, irmão, sustenta, mas o conhecimento aprofunda. Pois bem, então antes de responder a essa pergunta, né, o que significa crescer na graça e no conhecimento, eu quero aqui fazer uma exegese da palavra graça. Tá? A palavra graça, irmãos, ela vem do grego charis. Tá? Esse é o grego koiné, é o grego bíblico, mas no grego moderno se pronuncia charis. Mas, e o que significa? Uma definição comum, que nós sempre ouvimos, é que o favor imerecido de Deus. Né? Mas na Bíblia, ela aparece, na versão Nova Almeida atualizada, ela aparece 129 vezes, irmãos. Tá? E ela tem vários significados. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 2, verso 40, e o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Né? Então aqui Jesus estava crescendo em harmonia com a vontade do Pai,
E sua vida, então, já era marcada por uma intimidade com Deus. E aqui o sentido de graça é sentido da presença de Deus na vida de Jesus ali. Né? Então, nós também temos aqui no sentido da graça de Deus de chamar alguém para uma missão específica, como aconteceu com Paulo e Barnabé. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 10, que diz: livrou de todas as tribulações. Atos dos Apóstolos 14, 26. Dali navegaram para Antioquia. Quem navegou? Paulo e Barnabé, no final da sua primeira viagem missionária. E olha que diz aqui o Lucas: onde haviam sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de completar. Né? Então, olha só, onde haviam sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de completar. A primeira viagem eles já tinham feito, estavam retornando então ao ponto de partida, que era Antioquia. Né? Então, aqui nós temos aqui a graça como capacitação divina para a missão. Também nós temos no sentido graça, Deus nos dá graça para nós vencermos, né, os intempéries, né, no nosso dia a dia, as lutas, dificuldades, né, como não temos o costume de falar, Deus nos dá graça, Deus nos dá graça, Deus te dê graça, né, para nós superarmos as dificuldades, a graça de Deus. Né? E aqui, ó, Deus deu graça a José, nesse sentido, né, de provação, que a graça de Deus está ali. Né? Por mais assim que o crente esteja passando por aflição, mas a graça de Deus, irmãos, está conosco. O que Jesus falou para Paulo? A minha graça te... Então, irmãos, se é a única coisa que você tem, a graça de Deus, então você tem tudo. Né? É só a graça, costumam fazer, né, irmão? Falar, né? Mas esse só é tudo. É tudo, irmãos, que nós temos. A graça de Deus. Né? Nós estamos aqui pela graça de Deus. E José, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 10, diz assim, ó, livrou de todas as tribulações. José do Egito aqui, né? Lucas falando aqui sobre José. Livrou-os de todas as tribulações e deu-lhe graça e sabedoria perante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua corte. O que aconteceu com José? Né? Foi fiel na provação, na dificuldade, mas Deus não deixou ele lá na prisão. Né? Não esqueceu dele lá. O copeiro, né, esqueceu, mas Deus não esquece, Deus não esqueceu. Retirou ele de lá na hora certa, no momento certo. Né? Porque tudo acontece no tempo determinado de Deus. Né, irmãos? Então, a graça de Deus é algo que nos acompanha. Né? E Pedro, então, ele estava falando, crescei na graça de Deus. Tá? O que Pedro estava falando, então, crescer na graça de Deus? Hein? O que Pedro estava falando aqui? Mas antes quero ler mais um versículo aqui, Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação, irmãos, né? A salvação é pela graça de Deus. Tá? Paulo diz aqui, ó, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, se glorie, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, né? Sempre tive obras boas, mas precisa se arrepender dos seus pecados,
precisa aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, precisa andar com Cristo, não apenas crer em Cristo, mas andar em Cristo, irmãos, é diferente, porque às vezes as pessoas falam, eu creio em Cristo, né? Eu creio, tá? Eu tenho fé em Deus e tal. Irmãos, nós precisamos, além da fé, ter obras, né? Então, ou seja, obras de você trabalhar para o Senhor, obras de você fazer algo para o Senhor, né? Então, aqui nós vemos a graça no sentido de misericórdia redentora de Deus. Então, a graça ela tem vários sentidos na palavra do Senhor, né? Mas o que Pedro estava falando aqui, irmãos, para aqueles crentes, tá? O que significa crescer na graça? Lemos tanto, né? Crescer na graça e no conhecimento. Você já parou para pensar porque Pedro escreve para crescer na graça para aqueles cristãos? Então vamos ver aqui, retroceder um pouquinho, né? Retroceder um pouquinho nos primeiros versículos desta epístola, capítulo 1, vamos ler aqui os 8 primeiros versículos. Abra sua Bíblia aí. Então, Pedro aqui, ele inicia a carta, né? Simão Pedro, o autor da carta, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz, né? Olha só, irmão, por que ele não fala paz e graça? Porque somente tem paz quem primeiramente, né? Quem desfruta da paz, primeiramente tem que desfrutar da graça de Deus. Os irmãos estão entendendo? Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento. Pleno conhecimento. E aqui ele coloca um adjetivo, ele muda a palavra de gnosis para epignosis. Então, ele até o versículo 8 aqui aparece 4 vezes o termo conhecimento com esse adjetivo pleno. Olha só, continuando a leitura. Então, graça e paz vos sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade pelo pleno conhecimento, novamente, daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, verso 5, empregando todo o vosso esforço ou diligência, em outras versões, acrescentai a virtude à vossa fé e o conhecimento à virtude. Aqui, então, não temos o adjetivo pleno. Aqui é somente gnosis. A virtude, né? O conhecimento à virtude, que traz o sentido aqui de moral, de excelência moral, e o domínio próprio ao conhecimento, gnosis novamente. E a perseverança é o domínio próprio, e a piedade a perseverança. E a fraternidade a piedade. E o amor à fraternidade. Agora ele vem, irmãos, ele revela aqui. O versículo-chave, versículo 8. Olha só o que ele diz. Pois, se essas coisas, que coisas são essas? Essas coisas que ele acabou de falar aqui, de ele citar esses elementos aqui. Tá? Ele cita aqui 7 ingredientes, irmãos. Tá? Ele dá 7 ingredientes aqui para o crescimento espiritual. Né? Então,
Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão o quê? Ociosos. Ociosos, irmãos. Parados, estagnados, sem frutos. Pois, então, não vos deixarão ociosos nem infrutíferos. Olha só, no pleno conhecimento. Aqui ele muda novamente, epignosis. Né? No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que Pedro estava querendo ensinar aqueles cristãos que estavam sendo alvo, né, de falsas doutrinas. À medida que eles cresciam, ou nós crescemos na graça, né, por meio que dessas virtudes aqui, aprofundamos nosso conhecimento de Cristo. Não apenas intelectual, mas vivencial e transformador. Ou seja, quando Pedro diz que para eles crescerem na graça, é para que eles tenham frutos, para que eles tenham experiências. Né? Olha, é isso que Pedro estava falando já no início da carta. Tá? Então, acrescente a virtude à vossa fé. Ah, mas olha só, fé precisa de virtude? Sim, a virtude é o poder. Não é, irmãos? E uma fé parada, estagnada, o que Tiago vai dizer? Essa fé é morta. Não é? Uma fé parada, estagnada. Pedro está dizendo, acrescente virtude nessa fé aí. Não é? Domínio próprio. E o domínio próprio ao conhecimento. E o domínio próprio ao conhecimento. E a perseverança ao domínio próprio. Não, irmãos, o que é domínio próprio? É você ter controle aqui, ó, racional, irmãos, né? De você usar a tua razão, essa parte da frente aqui, ó, do cérebro, né? Então, nós precisamos... E a oração, irmãos, trabalha, né? A oração e a meditação trabalha bem nessa parte aqui que nós precisamos ter equilíbrio emocional, pensar nas tomadas de decisões, toda essa parte frontal aqui da nossa cabeça, a oração, ela trabalha aqui, né? Nos dá mais equilíbrio emocional, né? Nesse sentido. Então, domínio próprio, tá? Perseverança, piedade, a perseverança e a fraternidade, irmãos, né? E ele finaliza aqui, ó, o amor, a fraternidade, né? É vivermos aqui em união, vivermos aqui. Mas hoje, irmãos, há divisão na igreja, infelizmente, não deveria, né? Não deveria, daqueles irmãos que, infelizmente, né, começam a semear contendas entre irmãos, no meio da mocidade, dos jovens, né? Às vezes até do círculo de oração, dos obreiros, começam a semear contendas, irmãos. Começam a semear essa semente, o joio, né? Então, Pedro, ele diz aqui, você precisa ter acrescentar a virtude à vossa fé. Você precisa acrescentar aí o conhecimento à virtude.
Tá? Então, esse conhecimento é gnosis. Tá? E no conhecimento pleno é você ter o conhecimento de Cristo, mas ter o fruto também. Não só apenas ter superficialmente conhecer. Para que você estuda a Bíblia, faz um curso teológico? Hã? Qual é o sentido disso? Tem que ter um propósito. É para a glória de Deus, para beneficiar a obra de Deus, irmãos. Hã? Os irmãos, a igreja do Senhor. Então, Pedro é bem enfático aqui. Se essas coisas existirem e aumentarem em vós, mais uma vez, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho o prazer de fazer evangelismo, eu tenho o prazer de estar na escola dominical, de estar na casa do Senhor, né? De fazer uma visita. Né? Quantos aí precisam de uma visita, irmãos? Esses dias eu e a Rose fomos fazer uma visita, uma família que está afastada, precisando. E às vezes estamos tentando trazer eles para a igreja. Né? Fomos lá, oramos, nem conhecíamos até então. Né? Nós fomos lá, oramos, falamos da palavra de Deus, né? Se entristeceram com algumas coisas. Falei, não, esquece, vamos, vida nova, daqui para frente. Né? E é importante, irmãos, né? Nós visitarmos, mandarmos mensagens edificantes. Não, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Mas tem grupos que são assim, irmãos. Né? Grupos de famílias. No WhatsApp a gente vê muito disso, né? A gente recebe bastante isso. Né? Então não digo, né, que é bom, né, às vezes receber assim, mas daí chega uma hora que teu celular está cheio. Né? Teu celular está cheio. Né? Então, irmãos, a gente precisa, sabe, cuidar dessas pessoas que precisam, estão necessitadas, né? Preciso se fortalecer na presença de Deus. E muitas vezes nós estamos acomodados, não visitamos, não estamos fazendo a nossa parte, só estamos frequentando cultos, né? Sentados nos bancos, por mero costume. Muitas vezes nem prestamos atenção na mensagem, saímos na hora da pregação, saímos na hora do louvor, ficamos lá fora. Né? Mas o prazer do salmista é estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Então, ainda tem aqueles, irmãos, que têm o prazer de estar na casa do Senhor. Têm o prazer de estar na presença de Deus. Né? Mas, irmãos, o inverso também é verdadeiro, para finalizar aqui. Tá? Não crescer na graça é estar em falta, né? Significa estar em falta de comunhão com Cristo. Viver ocioso, estagnado, né? Ou seja, rotina vazia, viver sem fruto. E olha que Jesus disse em João 15, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele, ai, ai, ai. É a palavra, irmãos, não sou eu. Todo ramo que estando em mim não dá fruto. Olha, estando em mim, irmãos, não basta estar em Jesus. Nós temos que dar frutos. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Então essa poda, irmãos, são as provas, são as lutas. Ele poda. Né? É quando ele manda você lá para o deserto. Né? Ah, está precisando dar uma paradinha aqui. Vamos ter um particular comigo aqui. Né? Deus chama você lá para o deserto. Assim como chamou Moisés. Né?
Deus chama você lá para o Querite, como chamou Elias. Né? Querite significa aparelhar, irmãos. Cortar do tamanho certo no original. E às vezes Deus nos chama dessa forma, para ter um particular com Ele. Né? Para que às vezes falta Ele aparelhar alguma coisa em nós. Né? Então, as provas, as correções, confrontos, perdas. Né? Eu estava vendo, irmãos, os irmãos sabem quem é considerado o príncipe dos pregadores? Charles Spurgeon, 1834, 1892. Ele é considerado o príncipe dos pregadores por atrair multidões em seus sermões, né? E ele ministrou um sermão intitulado e baseado aqui em 2 Pedro 3,18, irmãos. Tá? E qual foi o título que ele deu no seu sermão? Os irmãos podem encontrar no YouTube. O título desse sermão está intitulado por ele assim, ó: Se você não crescer, irá cair. Dura, né, irmãos? Se você não crescer, irá cair. E é uma realidade. Tá? Busque no YouTube que os irmãos vão ver. Vão achar esse sermão aí. Tá? Escrito por ele. Tá? É um sermão escrito que alguém vai ler ali, vai aparecer na tela, em vídeo. Né? E os irmãos vão ter conhecimento desse sermão. O que ele disse, o que ele falou nesse sermão. E eu peguei duas frases aqui para finalizarmos. Ele diz assim, ó: não imaginem, porque você está ficando velho, tá? Você está crescendo na graça. Não é porque você está há tantos anos na casa de Deus que você está crescendo na graça. Não somente isso, mas principalmente você está vivendo a graça. Não é? Vivendo a graça. Então, queridos, é isso que Pedro estava dizendo. Olha, você precisa viver a graça. Crescer na graça é viver a graça de Deus. Não é epignosis, irmãos. Não somente o conhecimento intelectual. Epignosis, tá? É a vivência. É o conhecimento e a vivência. É isso que Pedro estava dizendo. E outra coisa que Spurgeon falou, né? Que enquanto ele não pode crescer, Cristo, que é a graça, nele é plena. Né? Podemos crescer mais nele, e assim estaremos crescendo em graça. Né? Então, nós, na medida que nós buscamos mais a Cristo no nosso devocional, na nossa leitura da palavra, né? Naquele momento íntimo, nós estamos buscando o conhecimento, crescendo na graça, né? Fazendo ali, alimentando a nossa alma, o nosso espírito, mas tudo isso tem que ter a prática, né, irmãos? O amor tem que ter a prática, né? A união tem que ser praticada, né, irmãos? Bom, então, assim podemos crescer na graça. Existem pessoas que têm mais graça, que vivem mais a graça de Deus do que outras? Sim ou não? Sim. Sim, irmãos, tem pessoas que vivem somente 1% da graça. Pessoas que vivem 10% da graça. Tá? Tem pessoas que vivem 110% da graça, estão transbordando. Em contrapartida, tem pessoas que estão transbordando, irmãos. Amam fazer a obra de Deus, estão sempre dispostos, mesmo quando estão enfermos,
tem aquela vontade, eu não suporto ficar em casa, preciso estar fazendo alguma coisa, uma visita ou na casa do Senhor, preciso fazer alguma coisa. Pessoas que estão transbordando, têm prazer de estar na casa de Deus. Vai, irmãos? Eu já vi pessoas aqui orando, irmãos, pessoas de idade, que 80 anos de idade, orando com o rosto no chão aqui nessa igreja, irmãos, porque tem o prazer de estar na casa, na presença do Senhor. Irmãos, Jesus vem, ele fez esta promessa. Precisamos estar atentos aos acontecimentos, cuidando da nossa vida espiritual. Então, que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração e que eu quis repartir com os irmãos nesta noite. Então, vamos orar. Peço que todos agora se coloquem em pé. Nós vamos fazer uma oração. E no sábado, irmãos, sábado é o culto com as crianças. Vai ter só à noite, né, Rosy? O bazar de dia e o culto à noite. No domingo pela manhã, a escola bíblica dominical, e no domingo à noite, culto de ação de graças, tá? Pela passagem do aniversário do nosso pastor Elcio. Então, completou mais um ano de vida e vamos participar aí deste culto em ações de graças no próximo domingo. Estará ministrando a palavra de Deus aqui o pastor Luiz Carlos, né, irmão? Mateus Luiz Carlos estará ministrando a palavra de Deus. Amém, queridos? Quantos estão agradecidos a Deus por esta palavra? Agora você entende, né, o que é crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças, Pai, somos agradecidos a Ti, Senhor, por estarmos aqui em Tua casa nesta noite. Obrigado por esta rica oportunidade, Senhor. Meu Deus, ouvimos a Tua voz, louvamos ao Teu santo nome, glorificamos a Ti. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por nós. Estamos saindo daqui, Senhor, abençoados por Ti. Pai amado, que o Senhor nos dê força, nos dê ânimo, nos dê graça cada dia, Senhor, para nós estarmos aguardando a cada momento a Sua gloriosa volta, Deus. Pai, que não venhamos a nos conformar com as coisas deste mundo, mas que sejamos transformados, que sejamos exemplos, Senhor, para os incrédulos, meu Deus. Pai, para que possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, a Tua obra, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Assim nós te pedimos, leva-nos em paz, dá-nos uma noite de paz abençoada, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus.